Claudinha Molinari. Bom show. Claudinha linda. Muito bem. Salvador. Meia presente. Vem comer a acarajé. Vamos lá, pessoal? Olá, queridos, bem-vindos. Boa noite para todos. Um beijo pro pessoal da rádio, né? Que pediu pra gente mandar aí um alô. Do Ceará, né? É, do Ceará. Grace Kelly, linda de óculos. Só Grace Kelly que gosta que eu use óculos. Eu gosto, tá bonito. Ela é minha super amada, querida. Tô precisando ir pra aí, hein? Vamos pra Manaus passear lá? Ju, uma delícia. Eu não conheço Manaus. Muito bom. Um beijo para todo mundo, pessoal de Brasília, pessoal aqui do Rio. Pedimos desculpas pelo atraso da nossa live, mas nós estávamos num aulão ao vivo e a nossa aula terminou lá no centro às 9h15 da noite. Daí que a gente conseguisse sair, chegar em casa, imaginem só, Tiago do Portal do Pé Queimado. Segunda fase, poxa, Thiago, tá vendo só? Graças a Deus ele queimou o pé na embreagem do carro. Meu Deus. Né? Foi o acelerador, alguma coisa que começou a esquentar ele dirigindo. Olha que loucura. Eu falei, caramba, na primeira fase ele passou. Super parabéns, Thiago. Ai, que coisa boa. Olha lá ele. Gente, deixa a gente falar uma coisa aqui pra vocês. Nossa live de hoje é a da segunda fase, mas eu sei que tem um monte de gente aí perguntando se vão anular alguma, né, da primeira fase. Então, posso passar pra cá só um pouquinho, Ju, pra gente não ficar tão torta? Deixa eu falar o seguinte, eu e Ju conversamos um pouquinho a respeito dessa questão, que é uma questão que fala sobre a precatória. E a execução, na verdade, no processo do trabalho, a gente tem a partir do artigo 876 tudo muito bem esclarecido. A gente utiliza a LEF, a Lei dos Executivos Fiscais, e em alguns casos a gente utiliza o CPC. A Instrução Normativa 39, ela diz o que eu posso e o que eu não posso utilizar do CPC. Essa questão em especial, ela é a literalidade do artigo 914 do CPC. Então, nós entendemos que não há uma razão para anulação. Já ouvimos dizer que tem razão para anular questão de civil, questão de ética, mas em relação ao processo do trabalho, a gente não tem nada em mente que embase, que fundamente essa anulação. Quem está muito perto? Eu tô com 37, 38, 39. Mete bronca, gente. Estude para a segunda fase. Primeiro, porque o conhecimento não ocupa espaço. Você, se não passar para essa, daqui a pouco você já vai estar fazendo a segunda fase. E segundo que, se eles anularem, eles anulam muito em cima da segunda fase. Então você precisa estar preparado. Senão você vai chegar lá, não vai saber o que consultar, como responder, o que fazer, entenderam? Então vamos aí ficar de olho na expectativa. Jaqueline dizendo, olha, acho que não anula não. Essa eu também acho que não anulam, mas isso não quer dizer assim que não vão anular nenhuma. É muito engraçado porque você tem na FGV, muitos beijos, compartilhando pra gente, Fabrícia, obrigada. A gente tem assim, histórico, né, da FGV anulando 7 questões.
e histórico dela não anulando nenhuma questão de primeira fase. Então a gente pode ser que tenha alguma anulação ou não. Estamos jogando com uma incerteza? Estuda para a segunda fase. Essa é a nossa grande dica. Bom, vou passar aqui para Ju para começar falando um pouquinho de peças ou eu falo de dicas? O que você quer, Ju? O que você prefere? Vamos logo falar de peças. A gente vai falar quais são as peças que podem cair no exame de ordem na área trabalhista. E depois eu queria dar algumas dicas para vocês das discursivas. Porque, querendo ou não, gente, são 5 pontos na peça, mas são 5 pontos nas discursivas. Não adianta você estar para um lado e esquecer o outro. Lembra na primeira fase? 39 não passa. E na segunda fase, 5 não aprova. Tem que ser 6. Olha a nossa Bia aí entrando. Amanhã a gente tem almoço marcado com a Bia, né? Oh, vai ser farra das meninas. Então, um beijo grande, Biazinha, Claudinha Molinaro, que também entrou na nossa live. Um beijo bem grande para vocês. Então, vou passar aqui para Ju, então, começar falando das dicas de peças. Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos à nossa live. Sabe, a gente veio aqui na correria, mas a gente já se ajeitou aqui. E vamos agora, né? Tá falando aqui a loura do crime. A loura do crime, isso mesmo. Bia, um beijo, nossa loura do crime querida. Amanhã a gente tá junto no almoço, né? Como a Beli falou, almoço das meninas, né? Então vejamos. E Claudinha Serpa também vai estar junto no almoço das meninas, né? Muito bom. Né? Não vai prestar esse almoço, né? Vai ser uma maravilha. Claudinha Molinari e Rebeca, acho que também vão estar com a gente. Vão? Maravilha. Se tiver melhor ainda. Vai ser muito bom, muito bom. Vem cá, pessoal. Nosso papo, então, tá? A gente vai falar um pouquinho das peças. E se você pensar assim, ó. Quais são as peças que mais caem na segunda fase? A petição inicial, nossa, reclamação trabalhista, contestação e o recurso ordinário. Estatisticamente, se vocês forem olhar, são aquelas peças que mais caem. Dessas peças, se a gente for botar assim num ranking, contestação, sem dúvida, foi a peça que mais caiu. Aí vem o recurso ordinário, e depois a nossa petição inicial, a reclamação trabalhista. Só que você tem que lembrar que também não temos, assim, como petição inicial, só a reclamação trabalhista propriamente dita. Por exemplo, ação de consignação e pagamento não é tipicamente trabalhista, mas cabe no processo do trabalho e já caiu 2 vezes. Na época que CESP era banca organizadora, né, o CESP, e já com o FGV como banco organizador a gente já teve consignação e pagamento. Então vejamos o seguinte, quando a gente fala então da segunda fase das peças, sabe o que eu acho super importante? 2 coisas para sinalizar para vocês. Para você reconhecer a peça que você tem que fazer, para você olhar a questão apresentada e identificar qual é a peça, você tem que estar em dia com o seu estudo de processo do trabalho. E uma vez que você identifique qual é a peça, além de você saber a estrutura da peça, você também tem que estar em dia com o direito material, porque você vai precisar muito dele para fazer o recheio da peça. Então, num primeiro momento, como o objetivo, né, é a questão de você olhar num primeiro momento para identificar a peça, que é o nosso objetivo maior de hoje, o que você deve lembrar? Quando você pensar numa petição inicial, como é que vai aparecer na hora da sua prova? Eu acho que na hora da sua prova vai aparecer o seguinte, você vai estar diante de uma situação, vão narrar o quê? Vários fatos. E da leitura daqueles fatos, você percebe já que tem um monte, mas um monte, né, de coisas ali que você já falou assim, nossa, isso está errado, que absurdo fazer isso. Então vai narrar o quê? Vai narrar a história de uma pessoa que trabalhava numa determinada empresa, ou então que trabalhava para uma pessoa, família, porque pode ser doméstico, já caiu, né, reclamação trabalhista de doméstico, né? Então, o que vai acontecer? Quando a gente fala sobre isso, o que você tem que visualizar?
Fatos, fatos, fatos. Ah, o empregado trabalhou, da data tal a data tal, o contrato dele acabou, se ele recebeu, como é que acabou o contrato, o que aconteceu. Ele vai te narrar uma série de coisas. Diz a hora, né? Qual o horário de trabalho que ele tinha, diz qual é a função que ele exercia. Muito importante também você ver a função. Alguém estava falando ali, Ju, eu tô com uma sensação que vai cair motorista, né? Outro já falou ali, acho que cai contestação. Na última prova a gente teve um recurso ordinário. A contestação tem um tempinho que não cai, porque a gente, olhando para os últimos exames, nós tivemos recurso ordinário e no anterior a gente teve uma reclamação trabalhista de doméstico. Contestação tem um tempo que não cai, pode ser que venha agora, ok? Então, veja o seguinte. Você vai olhar, como é que você identifica que é para fazer uma reclamação trabalhista? Fatos, fatos, fatos. Você não tem em nenhum momento a narrativa de audiência marcada, de produção de provas, de sentença que foi proferida pelo juiz, nada disso. Só tem o quê? Narra de uma pessoa que automaticamente foi contratada por outra, você identifica naquela historinha que foi narrada uma série de irregularidades, você fala, nossa, se você foi procurado por esse empregado, você vai ter que fazer, então, uma reclamação trabalhista. Então, a gente já teve reclamação trabalhista de doméstico, a gente já teve reclamação trabalhista que a gente teve que, usar muito o Código Civil, porque tinha muito o quê? Tinha dano moral, a gente tinha uma série de coisas que envolviam, dano estético, dano moral, dano patrimonial. Aí a gente tinha toda a parte também de ter que usar o CPC para lucros, CPC não, o Código Civil, perdão, para lucros cessantes, sabe? Então, assim, a gente já teve reclamação trabalhista e a reclamação trabalhista, a identificação dela não é difícil. Você vê nitidamente que não há narrativa de nenhum ato processual. E aí você vai pensar na reclamação trabalhista. Ju, quando se fala em petição inicial, só tem reclamação trabalhista? Não. A gente tem outras ações especiais, algumas tipicamente trabalhistas e outras que não são tipicamente trabalhistas, mas cabem no processo do trabalho. Eu vou começar por uma que é tipicamente trabalhista. Tome muito cuidado e fiquem atentos, porque não foi objeto de prova, mas pode cair a qualquer momento. Pode ser a questão do seu exame, na verdade, uma ação de inquérito para apuração de falta grave. Você pode chamar de inquérito judicial para apuração de falta grave ou inquérito para apuração da falta grave. Está lá na CLT, do artigo 853 ao 855 da CLT. Lembre-se que alguns empregados, eles são estáveis. E quando eles são estáveis, se eles praticarem uma falta grave, eles podem ser, então, dispensados pela falta grave praticada. Em alguns momentos, o próprio empregador pode dispensar, em outros, a necessidade do inquérito para apuração da falta grave. Então, você tem que ficar atento. Por quê? Porque diante de uma situação, apareceu, então, uma hipótese em que o empregador não pode, ele, sozinho, olá, queridos, que ele não pode o quê? Que ele não pode, sozinho, dispensar o seu empregado, você pensa no inquérito para apurar, então, a falta grave. Aí nós temos lá o estável decenal, o dirigente sindical, o diretor de cooperativa que foi criada para aquela empresa e ele foi eleito diretor da cooperativa, né? Você tem lá o membro do Conselho Nacional da Previdência Social. Então, o que acontece? Quando você olha para as hipóteses em que você tem a necessidade do inquérito, não é difícil de você identificar. Nosso objetivo não é olhar o que vai fazer você automaticamente pensar, lá no inquérito. Você vai fazer o seguinte, você vai olhar e você vai pensar assim, me narraram fatos aqui, só que é um fato específico, para uma ação específica. Você vai olhar que ele é detentor de uma estabilidade narra uma falta grave praticada, poxa, deixa logo ligar o alerta, porque o que pode acontecer? Pode ser justamente uma estabilidade cuja aquela falta venha a ser, então, tem a necessidade do empregador entrar com a ação para poder automaticamente, poder o juiz ser convencido de que a falta foi praticada e ingressar com o inquérito para apurar a falta grave. O inquérito para apurar a falta grave tem uma particularidade. Lembra o seguinte? O inquérito para apurar a falta grave, ela é uma ação tipicamente trabalhista e quem vai entrar com o inquérito, quem é o autor da ação? O empregador,
ok? Então isso é uma coisa super importante para vocês ficarem atentos, porque normalmente a gente pensa muito no empregado entrando com a ação, e nesse caso seria o empregador, ok? Claro que o objetivo não é trabalhar com ação, né, passo a passo, endereçamento, a gente está identificando as peças, e aí ficou aí, tá? Para vocês a ideia do inquérito, para ficarem atentos. Acho que o inquérito é uma boa peça para cair em prova, não é uma peça difícil, é uma peça curtinha, é fácil de fazer, eu acho até mais tranquila do que a reclamação trabalhista. No primeiro momento, pode ter aquele choque assim, nossa, nunca cobraram em prova, mas eu acho que é uma boa peça aí para aparecer numa prova e não é difícil de fazer. Assim como tem também ação de consignação em pagamento. E a consignação em pagamento já foi objeto de prova 2 vezes. O que pode ser mais assim para você olhar? Obrigada, minha querida, obrigada. Saudades das aulas da Estácio, ainda tô lá, que bom, aluna da Estácio, coisa legal. E aí veja assim, ó, na consignação em pagamento, você vai ter um cenário que vai ser o quê? O empregado teve o fim do seu contrato. Ou ele se recusou a receber as parcelas da extinção, ou então ele não apareceu para receber. O empregador sabe que tem um prazo para poder automaticamente pagar as parcelas da extinção, senão ele vai incorrer em mora e na famosa multa do 477, parágrafo 8º da CLT, de um salário do empregado. E aí o que ele pensa? Vou fazer o seguinte, então, como eu não quero incorrer em mora, eu vou então consignar as parcelas decorrentes da extinção do contrato para poder então explicar, né? Ele não foi lá para receber, ele foi e se recusou, e aí vai ter o quê? Automaticamente, aluna da Estácio em Salvador, que bom, que maravilha! Veja lá. Então, o que você vai ter? Você tem a possibilidade da ação de consignação em pagamento. Para a gente, né, é uma forma que a gente pensa na consignação, pensa que ao consignar tem uma coisa muito importante. Imagine, quando você faz uma consignação em pagamento, o nome das partes, consignante e consignatário, e você pode consignar valores ou bens, mas você tem que especificar tudo que está sendo consignado. Então, são coisas importantes. E que o que acontece? Eu e a professora Bélio, nós trabalhamos no curso Portal F3, nossa segunda fase juntas é no Portal F3. E aí, esse papo que eu estou tendo com vocês, para identificar peças que são possíveis, a gente ensina passo a passo cada uma delas. E, logicamente, associada às aulas de direito material e processual, que são tão importantes para você saber identificar, né? Você já comprou? Que legal! Hoje a gente teve a nossa aula inaugural, a aula foi com sinal aberto, mas... espero que vocês tenham assistido. Aluna do portal, oi Cris, tudo bem? Que bacana. E aí, a gente teve nossa aula, a gente já começou então, a gente vai dar sequência. Ipatinga, beijo grande para você, minha querida, que maravilha. Eu não conheço Ipatinga, acabou que era para eu ter ido para lá e eu não pude ir, mas fica um beijo grande, viu? Então, o que acontece? Ju, se o objetivo é identificar, você acha que só essas peças que podem cair como petição inicial? Não, vamos só fazer um apanhado rápido. Você pode ter, então, a reclamação trabalhista, você pode ter o inquérito para apurar falta grave, você pode ter ação de consignação em pagamento, com o exemplo que eu dei para vocês, mas tem outras peças. A gente tem passo a passo, quando a pessoa fala assim, Ju, como é que você faz na segunda fase? Você fala de todas as peças? Eu e Beli, a gente fala de todas as peças. E aí você vai ver o momento da identificação. Por quê? Porque se você tem violação de direito líquido e certo, praticado por uma autoridade, com ilegalidade ou abuso de poder, você não tem outra forma para impugnar. O que você pensa? Mandado de segurança. Pode ter mandado de segurança na esfera trabalhista? Pode. Será que eu posso ter uma situação na qual eu quero desconstituir a coisa julgada? Será que uma vez transitado em julgado eu quero desconstituir a coisa julgada, eu posso pensar numa ação rescisória? Posso pensar numa ação rescisória. Ju, possessória. Possessória a gente estuda lá no direito, né, civil. Cabe possessória no processo do trabalho? Cabe, a gente tem a possibilidade de ações possessórias, tem a possibilidade da possessória, que é um interdito proibitório ligado ao direito de greve, quando diante do movimento grevista, o próprio empregador, dono da empresa, vamos imaginar, não está podendo ter acesso à empresa. Pode ser, ele pode pensar numa possessória, não só nessa hipótese, são exemplos que a gente está trabalhando. Então, o que acontece? A gente tem uma gama de ações que a gente vai identificar.
que podem ser petições iniciais. Umas têm o seu rito, porque quando você fala da reclamação trabalhista, uma coisa muito importante também, a reclamação trabalhista em si, ela pode ser de rito ordinário ou de rito sumaríssimo. Isso traz particularidades, peculiaridades na hora de você desenvolver a peça. Aqui eu estou só tentando mostrar para vocês o que a gente pode ter. A gente pode ter, perdão, a gente pode ter, então, a petição inicial, que é a reclamação trabalhista, seja pelo rito ordinário, seja pelo rito sumaríssimo, inquérito para apuração da falta grave, ação de consignação em pagamento, ação possessória, ação rescisória, mandado de segurança, ação monitória. A gente tem uma série de possibilidades e isso, o que é importante? Eu digo sempre, e a Belle assim, corrobora, e a gente tem a mesma opinião. O seu direito processual e o seu direito material precisam estar em dia. Isso facilita muito, mas muito, mas muito a identificação. E aí eu falei um pouquinho. Belle, quer acrescentar alguma coisa na inicial? Inicial não, posso passar para contestação? Acho que vale já, né? Bom, vamos lá. A gente, claro que sempre vai ter uma aposta, Cristianinha, mil beijos, que surge mais perto da prova. Por enquanto, a gente ainda não tem palpite, mas eu confesso a vocês que há 2 exames, né, Ju, que eu aposto na contestação. E eu erro, porque foi reclamação trabalhista de doméstico, Ju acertou. E depois veio o recurso ordinário, Ju acertou também. O bom da dupla é porque pelo menos a gente tem, né, chance de acertar. Cada uma indo em uma, né? A gente vai ganhando aí 50% de chance. Mas a verdade é que, assim, há 2 exames eu venho apostando na contestação. Aí você vai dizer, Isabelle, você vai falar aí de contestação? Eu juro pra vocês, eu vou falar de contestação e eu aposto na contestação. Por quê? Porque nós tivemos uma mudança no CPC, onde a contestação, que é a principal peça de defesa, hoje ela agrega uma série de coisas que estavam em separado, que vinham em peças separadas. Você na prova da OAB, você só pode fazer uma única peça prático-profissional. Então você não tem como fazer 2, você vai fazer uma bem completa. Então a contestação, que é a queridinha da banca, foi a mais cobrada até hoje. A gente tem uma estatística de provas, a mais cobrada é a contestação. Ela pode vir por conta dessas novidades do CPC. Então, o que eu acho assim que o aluno tem que estar muito antenado para identificar a peça, né? Aliás, uma coisa que a gente poderia ter falado logo no início, apesar da gente estar fazendo um periscope de identificação de peças, a gente não tem na história da área trabalhista o erro da peça. Não temos, não é comum na nossa área o aluno dizer assim, coloco a estatística no Insta, coloco assim, deixa comigo que eu vou colocar para vocês. Mas não é comum o aluno falar assim, caiu um recurso ordinário e eu fiz um recurso de revista. Eu fiz... Não tem como, gente, não tem como. Assim, o nosso processo, ele vem todo em ordem. E a peça, ela vem de um problema que com toda clareza ele diz para você. Ou que o sujeito procurou um advogado para reclamar direitos, para pedir direitos que lhe foram violados, ou ele vai dizer que agora é hora da defesa, ou vai dizer que já foi proferida uma sentença. Aí uma aluna me coloca assim, professora, minha dúvida é no recurso de revista. Quem aprende a fazer um recurso ordinário faz qualquer outra peça. Por que isso, meu aluno? Porque o recurso ordinário é o mais completo, ele aborda matéria de fato e de direito. O que vai ficar diferente é o endereçamento, é o encaminhamento. O molho em si, ele vai ser mais enxuto que o recurso ordinário. Também, durante a transmissão da Ju, eu vi alguém escrevendo assim, teve contrarrazões na prova que foi reaplicada em Porto Velho. Verdade, as contrarrazões são muito mais simples do que o próprio recurso. É como a contestação e a reclamação trabalhista. Há alguns exames, né, Ju, que a gente faz essa divisão, confesso a vocês, não muito honesta, porque reclamação trabalhista dá o maior trabalho. Não que contestação seja facílimo, não é isso, né? Mas é que para fazer uma reclamação trabalhista, o meu aluno tem que ir ao direito material, entender o que aquele sujeito tem de direito. Ele tem que ir no direito processual para saber qual é a forma que se reclama para não se ter uma peça inepta. Quando você contesta, você já rebate o que apareceu no problema. É mais fácil até a busca no índice alfabético remissivo. Olha, eu vou contestar adicional de transferência.
vai estar escrito lá, adicional de transferência foi pedido, aí você vai lá no índice. Olha, deixa eu ver como é que é para saber se eu vou contestar, porque ele não tem direito, por quê? Ele está pedindo no percentual que está fora da lei? Não, porque ele está pedindo e a transferência foi definitiva, não foi provisória. Então, eu tenho esses dados da inicial para poder fazer a contestação. Então, errar uma peça na área trabalhista, muito difícil. Eu não me lembro de ter ouvido alguém me dizendo assim, eu errei a peça. Para não dizer assim, nunca ouvi. Uma vez um aluno me disse assim, olha, era recurso ordinário e eu fiz uma contestação. E eu falei assim, ué, mas por quê? Ah, porque tanto escutei que poderia ser uma contestação que na hora me deu medo de fazer um recurso ordinário. Fez de nervosismo. E aí alguém aí está dizendo, o nervosismo faz a gente errar, sem dúvida. Nossa aula de hoje foi toda pautada nisso. Se vocês puderem controlar o emocional de vocês, gente, é tudo. O emocional é que faz a diferença. Você tem que ter equilíbrio. Então, na hora da prova, concentra, lê. Tem sentença, não vai ser contestação. Vai ser o quê? Um recurso ordinário. Já tem decisão de um recurso ordinário, é um recurso de revista. Está escrito no artigo 896 da CLT que só cabe recurso de revista de decisão de recurso ordinário. Então, é o óbvio. Como é que eu vou fazer recurso de revista se no problema não tem decisão de recurso ordinário? Eu tenho que ter essa dica. Mas deixa eu voltar um pouquinho para a minha contestação. Cristianinha, vamos juntas com o trabalho, você vai ver que vai ser muito tranquilo, tá? A contestação, que é a peça aí, a minha queridinha, a do coração da banca, é a que eu acho que pode cair para vocês. O que ela ganhou com o nosso CPC de 2015, que entrou em vigor em 2016? Ela passou a ser a peça que concentra todas as formas de defesa. É na contestação hoje que você coloca, por exemplo, uma impugnação à gratuidade de justiça. Então, no passado, a impugnação à gratuidade de justiça era feita em peça separada. Hoje, você faz uma impugnação à gratuidade de justiça, aonde? Na própria contestação. Você coloca um tópico da impugnação da gratuidade de justiça. Professora, por que eu vou impugnar a gratuidade de justiça? Porque existem requisitos para que se considere o sujeito juridicamente necessitado, miserável jurídico. Se o problema falar que ele tem condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio da família, qual o sentido da gratuidade? Absolutamente nenhum. Então, você pode impugnar esse pedido de gratuidade de justiça, sempre fundamentando na lei, dizendo que o que ele está requerendo não está fundamentado lá no nosso artigo 790. Você vai botar o contrário. Ele deveria pedir com base em quê? Ele não colocou, então por isso eu vou rebater. Contestar não é confessar, é rebater. E como é que eu vou rebater? Eu vou extinguir aquele direito, eu vou negar a existência daquele direito. Ai, professora, mas veja bem, ele está me pedindo horas extras, o que eu vou fazer? Das duas, uma. Ou você vai dizer que ele nunca trabalhou em horário que justificasse o pagamento de horas extraordinárias, ou você vai dizer que as horas extras prestadas foram devidamente pagas, conforme recibo em anexo. Ai, mas eu não tenho recibo em anexo, eu vou desenhar o recibo na prova? Nem pensar. Você não vai identificar a sua prova. O que você tem que fazer? Você tem que indicar que o documento está em anexo. Por quê? Porque pagamento é extinção da obrigação. Então, você vai ter contestado corretamente a sua peça, a sua inicial. Então, vamos lá. Primeiro, impugnação à gratuidade de justiça. Segunda dica que eu vou dar a vocês, que vamos concentrar na nossa contestação. Nós vamos colocar também impugnação ao valor da causa. Se liga no seguinte, o valor da causa, ele está ligado também ao procedimento. Causas até 40 salários mínimos, em regra, seguem o sumaríssimo. Mas nós temos exceção. Citação, por exemplo, por edital. Nós temos o ente público, quando ele aparece no banco dos réus. Então, muito cuidado. Pode ser uma exceção. E aí dá uma olhada se o valor da causa está adequado ou não. Se o pedido está liquidado, o somatório dos pedidos é o valor da causa. Não, professora, liquidou e o somatório não é esse. Então, vamos impugnar o valor da causa. Antes, isso era feito em peça separada. Volto a dizer, isto agora é na própria contestação.
Terceira coisa mega importante. Como é que é a competência da Justiça do Trabalho? Em razão do local da prestação de serviços. Então, a Juju, quando ensinar para você a inicial, ela vai dizer assim, você vai endereçar ao juízo do local da prestação de serviços. E a gente vai trabalhar muito isso com vocês. A gente trabalha na forma do novo CPC. A gente encaminha a nossa peça ao excelentíssimo senhor doutor juiz da Vara do Trabalho o lugar lá, pontinho, pontinho. E embaixo nós vamos colocar o quê? Nós vamos colocar meritíssimo juízo. Vamos encaminhar ao juízo. O pessoal tá me perguntando se semana que vem meu cabelo cresceu muito. Sério, gente? Acho que é porque tá muito próximo a câmera, né? Eu tô achando ele meio laranja, né? A Ju, que é a loura da história, eu tô me achando aqui laranja, mas é a luz também, né? A gente tá vindo do aulão também, né? Então, assim, a aparência de cansaço é absurda. A gente começa a olhar aquelas olheiras, os meus olhos ficam vermelhaços, a luminosidade da sala de aula, né? Do estúdio em si, daqui. Mas estamos aqui firmes e fortes. Grace Kelly tá grande, mas você acha? Jura, gente? Ai, que bom. Mas eu já pensei em cortar assim, olha. Já pensei em radicalizar, fazer um cabelinho meio assim. Eu acho que eu ficaria bonitinha, né? Meio senhorinha assim, não fica bonitinho? Mas não sei, não. Vou deixar um cabelão por enquanto. Mas olha só, o pessoal que tá perguntando, eu vou estar no portal semana que vem, sim. Eu tenho aula marcada lá. Depois me manda um direct ou um inbox que eu dou uma conferidinha na minha agenda, só porque de cabeça eu não sei, tá? Eu vejo direitinho. Necessita identificar qual o rito na prova? Sim, isso é fundamental. Ju, quando ensinar a petição inicial, vai mostrar que você vai escrever reclamação trabalhista pelo procedimento e vai dizer qual é o procedimento ordinário. Pelo procedimento sumaríssimo. E eu, quando estou contestando, eu vou ficar observando se aquele procedimento foi o correto ou não. Aí eu falei do valor da causa, que é uma das coisas que eu posso observar, porque o somatório dos pedidos liquidados vão dar o valor da causa. Se não deu, eu posso impugnar o valor da causa. Aí eu vim na minha terceira dica da contestação, que foi assim, Ju vai ensinar a competência, local da prestação de serviços. Poxa, eu moro em tal lugar e eu estou trabalhando em outro. Peraí. Eu moro em tal lugar, eu trabalho em outro, eu vou ajuizar onde eu moro ou onde eu trabalho, não é onde eu trabalhei. É o local em que eu prestei serviços, não é o local que eu estou trabalhando agora na outra empresa, não é o local em que eu resido, é simplesmente o local da prestação de serviços, que na época eu prestava serviços. Pois bem, se liga, presta bastante atenção e cuidado. Se por algum acaso você errar o local, você tem uma incompetência relativa. Você colocou na Justiça do Trabalho, só que em outra localidade. Eu, Isabelle, trabalho no Rio de Janeiro, só que eu ajuizei a minha reclamação trabalhista em São Paulo. Eu ajuizei numa vara do trabalho. Aluno do meu coração, a incompetência absoluta é você errar por completo. A matéria não é trabalhista, não tem nada a ver com aquele artigo 114 da Constituição, tinha que ir lá para o crime, você está pedindo para prender o patrão, dizendo que ele é picareta, safado. Peraí, isso aí não é competência da Justiça do Trabalho, isso é uma incompetência absoluta. A incompetência absoluta sempre foi preliminar da contestação. A novidade agora é você colocar como preliminar da contestação a incompetência relativa. Que, no passado, e pelo que está escrito na nossa CLT, olha, a partir do artigo 800, isso era para ser feito em peça separada, era uma exceção de incompetência. Com o CPC novo, passou a ser uma preliminar da contestação. Então, olha aí a minha dica. Eu posso ter contestação por tantas novidades, porque agora eu tenho a impugnação à gratuidade dentro da contestação, a impugnação ao valor da causa dentro da contestação, assim como eu também tenho uma preliminar de incompetência relativa. Em quarto, eu ainda tenho a possibilidade de colocar dentro da contestação um pedido de reconvenção. Olha que interessante.
Eu não faço a reconvenção em peça separada. Aquele momento em que você inverte, que você pega o réu, que se transforma em autor, e o autor vira o seu réu. Imagine um empregado que está reclamando uma série de parcelas e, no entanto, não devolveu o EPI para a empresa. Você vai reconvir, pedindo a devolução daquele equipamento de proteção individual. Presta bastante atenção. Essa reconvenção caiu na primeira fase para vocês, pode ser que venha aí na segunda. Ela hoje é um pedido da contestação. Ela não é uma peça separada. Aí é interessante, Rafa, um beijo bem grande para você. É interessante que quando você olha lá o artigo 343 do CPC, está escrito lá embaixo, no último parágrafo, que a reconvenção ela pode existir independentemente da contestação. Como assim, professora? O sujeito pode não contestar e só reconvir. Ele pode ser revel, não contestou, não impugnou todos os fatos narrados na inicial e apenas reconviu. Apenas entrou com a reconvenção. Poxa, professor, isso pode acontecer? Pode. Eu não acredito nessa peça, só a reconvenção. Eu acredito na contestação com pedido de reconvenção. Então, volto a dizer para vocês, por enquanto, o meu palpite de peça, que já vem sendo a 2 exames e venho perdendo para Ju. Ju tá 2-0, hein? A gente já empatou uma, né, Ju? Mas eu acho que vem uma contestação. Ai, se não for uma contestação, o que eu vou fazer? Eu vou olhar se é a reclamação trabalhista, se é um inquérito para apurar falta grave, se é uma ação de consignação em pagamento. Eu vou observar se é um recurso ordinário. Agora, se for contestação, o mais importante é que tem que aparecer tudo que foi pedido na inicial. Ele já tem que relatar aquilo que está sendo pedido ao juiz e tem que dizer que você está fazendo a defesa da parte contrária. Essa é a grande dica para você contestar. Vou passar para Ju falar um pouquinho de recurso ordinário, Ju, da peça em si, e depois eu volto, que eu queria não só falar, porque assim, na verdade, gente, nós acreditamos que nós temos 3 bases, né, Ju, que é a reclamação trabalhista, a contestação e o RO. Quem aprende uma reclamação trabalhista aprende qualquer outra peça. Quem aprende a fazer uma contestação contesta qualquer tipo de ação. E quem aprende um recurso ordinário faz qualquer tipo de recurso. Então, a gente quer dar essas dicas e aí a gente quer, em cima disso, trabalhar outras possibilidades. Olha, pode ser o RO, revista, mas eu queria falar um pouquinho também da discursiva. Como é que eu quero que você responda? Porque tem que tirar 6. Não basta tirar 5 na peça. A gente tem que ter um pouquinho também de pontos das questões discursivas. Então, deixa eu passar para a Ju. Já eu volto com vocês. Olá, queridos, estou de volta. Veja bem, na verdade, eu queria só que vocês percebessem uma coisa. Quando você olhou para a questão, aí você se deu conta que não é para fazer a petição inicial. Por que não? Não é porque já narra na questão que já foi ajuizada uma ação, está tramitando na vara tal, o processo é número tal. Então, se você já tem vara tal, processo número tal, já tem uma ação que foi ajuizada, o que você já pensa logo? Opa, já descartei, não é para entrar com a reclamação trabalhista. Muito bem. Então eu vou fazer contestação. Aí você olha, a contestação foi entregue, foi dito isso. Falei, ixi, se a contestação foi entregue, teve audiência, disse que foi entregue a contestação, não teve acordo, entregou a contestação, na contestação foi alegado isso. Peraí, se na contestação já foi alegado, não sei o que tem que alegar. Aí disse que na audiência foram produzidas as provas e teve isso, juntou documentos, começou a falar de produção de provas. E o juiz proferiu a sentença. Queridos, fiquem atentos. Por quê? Por isso dominar o processo é tão importante. Por quê? Porque, na verdade, você precisa visualizar que se a sentença saiu, eu tenho que ver a viabilidade de um recurso. Quando você pensar, lembra de uma coisa rapidamente? Lembra primeiro dos embargos de declaração, que não cabe só de sentença, pode ser de um acordo, de uma sentença, enfim, mas o que eu estou dizendo é assim, lembra que se você quiser recorrer para a própria autoridade que proferiu a decisão, você vai pensar nos embargos de declaração. Agora, quando seu objetivo é pegar uma sentença que foi proferida pelo juiz do trabalho e você quer levar para
o TRT, você tem que pensar na possibilidade de um recurso ordinário. Só lembrando rapidamente, recurso ordinário, só uma dica importante para vocês. O RO já foi questão de prova várias vezes, mas a gente tem duas hipóteses de cabimento de RO. E se fala muito do artigo 895 no inciso 1, que é o RO da sentença proferida pelo juiz do trabalho. O que eu tenho? Recurso ordinário, quem vai julgar é o TRT. Então, como eu tenho a grande maioria das demandas, elas são ajuizadas nas varas do trabalho. Então, o juiz do trabalho proferiu a sentença. Então, eu tenho, daquela sentença pelo juiz do trabalho que é proferida, recurso ordinário para o TRT. E aí é o 895 no inciso 1. Só que o artigo 895 tem o inciso 2, que diz que aquelas matérias que são de competência originária do TRT, nem passam por vara do trabalho, já começam diretamente no TRT, automaticamente o recurso cabível também é um recurso ordinário. Só que como começou a demanda no TRT, quem está acima do TRT? Lembra da famosa escadinha da Belle? Juiz do trabalho, lá na vara do trabalho, subiu o degrauzinho, TRT, subiu mais um degrau, TST. Então, se já começou no TRT, seria então uma hipótese de matérias de competência originária do TRT. O que eu tenho? Recurso ordinário. Como começou no TRT, quem vai julgar esse RO do 895, inciso 2, o TST. Sempre bom lembrar disso, porque pode aparecer um recurso ordinário, só que na hipótese não do 895, inciso 1, mas do 895, inciso 2. Essa é uma boa dica para vocês ficarem atentos. E a partir daí, quando você olha para o aspecto prático de identificar a peça, você deve pensar assim: eu já visualizei um recurso? Tá, agora eu vou te dar uma grande dica. Seja recurso ordinário, seja recurso de revista, seja embargos para o TST, seja os agravos, você passa a ter um formato importante da peça que você sabendo fazer, você vai adequar para os demais. Nós temos uma folha chamada folha de rosto ou folha de interposição. E ela é encaminhada, endereçada para quem? Para a própria autoridade que proferiu a decisão. Nessa folha de rosto ou folha de interposição, você vai colocar ali a presença, demonstrando a presença dos pressupostos recursais. E aí você vai demonstrar que foi observado o prazo, então tem a tempestividade, você vai analisar o preparo, então você vai ver todos aqueles pressupostos que são os pressupostos recursais e vai deixar bem claro, né, que automaticamente você preenche os pressupostos. Você veja, na folha de rosto, folha de endereçamento, claro que quando a gente está dando aula, a gente mostra o passo a passo, a gente recorda quais são todos os pressupostos, mas você dá muita ênfase justamente para ver o quê? Se está no prazo ou não está no prazo, que é a tempestividade, a questão da parte ser ali legítima também para poder estar ali atuando, e automaticamente o preparo, que é muito importante. Aí você vai ter que olhar, por quê? Porque existem as custas e existe também o depósito recursal, tá? E às vezes a pessoa fica uma dúvida, aí eu não sei quando que eu falo que tem depósito recursal, quando não tem. O depósito recursal, ele primeiro só tem cabimento nas condenações em pecúnia, porque o objetivo é garantir o juízo, tá? E depósito recursal é coisa de réu, né? Recursal, então é de réu. Então, depósito recursal. Recursal, muito bem, Belle. Belle falou, Belle sempre associando alguma coisa. Ela fala depósito recursal, porque é de réu, aí você lembra logo, não é isso? Bem baianês, né? Bem baiano. E é bom que o sotaque ajuda para gravar mesmo, é verdade. E aí, veja, quando você fala sobre isso, aí você pensa assim, você montou sua folha de rosto ou folha de interposição, quem vai ler essa folha? Quem recebe? A própria autoridade que proferiu a decisão. Aí, se ela der o ok na análise dos pressupostos, automaticamente vai subir aquele recurso para, então, a autoridade que vai processar e julgar. Só que antes de processar e julgar, vai ter a análise novamente dos pressupostos, que é o nosso segundo juízo de admissibilidade, e se der ok, adentra no mérito lá e vai julgar o recurso. Esse formato, folha de rosto ou folha de interposição, para a própria autoridade que proferiu a decisão, e automaticamente vem depois as razões recursais, você está diante do formato que você vai utilizar para o recurso ordinário, para o recurso de revista, para os embargos ao TST, ok? Para o seu recurso
extraordinário, se chegar né, a extrapolar a esfera do judiciário trabalhista e chegar até o STF, e inclusive também para os agravos. O agravo só tem uma particularidade, que ao invés de chamar de razões de agravo, a gente chama de contraminuta do agravo, mas automaticamente também, né, que aí na verdade a gente fala de, melhor dizendo, a gente fala de minuta do agravo, né, ao invés de falar de razões do agravo, a gente chama de minuta do agravo. E aí, por que eu falei contra minuta? Porque sempre lembrando que no processo, toda vez que uma parte fala, a outra tem que ter a oportunidade de falar. Porque se eu não dou oportunidade igual para as partes, isso pode gerar uma nulidade. Você já reparou que como o autor entra com a petição inicial, o réu pode apresentar sua defesa. Se uma parte pode entrar com recurso, a outra parte tem que ter o mesmo prazo e a oportunidade de falar. A gente não falou aqui, foi até um comentário, né, que caiu lá na prova de Porto Velho, falando de contra-razões ao recurso ordinário. Isso pode cair novamente. E aí o que acontece? Se eu tenho um recurso e eu apresento então o meu recurso com as razões, quem está recorrendo apresenta as suas razões, pessoal de Brasília, o beijo grande. E aí você faz o quê? Se você apresenta as suas razões recursais, a parte contrária ela tem que ter o mesmo prazo para se manifestar e apresentar as contra-razões. Se eu estiver falando de um recurso, por exemplo, chamado agravo, ao invés de chamar razão de recurso, eles chamam de minuta do recurso. Então, se eu tenho um agravo, eu dou o prazo, o mesmo prazo que eu tenho para agravar, o mesmo prazo que eu tenho para apresentar é contra-minuta ao agravo. E falando em prazo, sempre bom lembrar, quando os recursos são tipicamente trabalhistas, o prazo foi unificado em 8 dias. Se ele cabe no processo do trabalho, mas ele não é tipicamente trabalhista somente, pode ter uma particularidade, ele pode vir com prazo diferente. Por exemplo, a gente tem lá os embargos de declaração. Eles não são tipicamente trabalhistas, mas cabem no processo do trabalho. E eles têm, então, mantido o seu prazo de 5 dias. O recurso extraordinário para o STF não vem só da esfera trabalhista. O STF, ele não é órgão da Justiça do Trabalho, ele é órgão de cúpula do Judiciário como um todo. Então, não importa se o recurso extraordinário vai vir originário da Justiça do Trabalho, vem da esfera penal, da esfera civil, não importa, vai ter sempre o prazo de 15 dias. E aí, vale a pena a gente só aproveitar e lembrar aqui, para poder passar também para a Belle, que nós temos que prestar aqui atenção em um recurso nosso, que tem o mesmo nome lá do processo civil, mas é diferente. Você já ouviu falar em agravo de instrumento. Lembra que para nós o agravo de instrumento é diferente do agravo de instrumento do processo civil. O nome é igual, mas a função é outra. Então ele é tipicamente trabalhista. Então quando você pensa no agravo de instrumento, ele serve para destrancar recurso. Lembra da folha de rosto ou folha de interposição e depois você vai trazer as razões ou a minuta do seu recurso? Então, quantas vezes os pressupostos eles são então analisados? 2 vezes. Primeiramente pela própria autoridade que proferiu a decisão, lá na folha de rosto ou folha de interposição. E depois lá quando eu tenho as razões do recurso ou a minuta. Então, o que acontece? Se no primeiro juízo de admissibilidade o recurso ficar preso, e ele não passar na análise, no crivo do primeiro juízo de admissibilidade, eu posso pensar em fazer o quê? Eu posso entrar com um recurso, que é chamado agravo de instrumento. Ele tem o objetivo de destrancar o recurso para que suba para o segundo juízo de admissibilidade. E aí, o agravo de instrumento, ele tem essa função. Se a gente estiver pensando no agravo de instrumento e ele estiver dentro da esfera trabalhista, ele vai ter o seu prazo de 8 dias. Mais uma dica importante. Se eu estiver falando de agravo de instrumento, envolver recurso extraordinário, já pensar em extrapolar a esfera do judiciário trabalhista, esse agravo de instrumento vai ter que observar o seu prazo de 15 dias. E ele vai ser diferente, porque aí o prazo unificado de 8 dias, a gente está falando da esfera o quê? Trabalhista, ok? Então, se você souber identificar a escadinha dos recursos, né, do seu cabimento, recurso, então, os embargos de declaração, recurso ordinário, recurso de revista, embargos ao TST, o recurso extraordinário para o STF, os agravos, inclusive também os recursos lá na fase de execução. Marquinhos. Você automaticamente, né? Oi, Marquinhos, tudo bem? Marta.
Hã? Marta? Martinha. Ah, achei que era o Marquinhos, quando eu vi ali. Oi, Martinha, tudo bom, querida? E aí, o que que acontece? Eu volto à dica inicial. Sabe o que faz você ter muita segurança? Não é difícil, tá? Ter muita segurança é você dominar o processo. E a partir do momento que você identificou qual é a peça, o que que dá segurança na hora de desenvolver a peça? O domínio do direito material. E com isso eu posso falar? Pode contar comigo e com a Belle, porque a gente pensa em todos esses aspectos na hora da sua preparação. Nosso trabalho, nossa dupla aqui funciona bem e a gente tem, assim, aulas voltadas para o direito material, para o direito processual. Eu tenho uma série de aulas bem legais aqui, voltadas para o direito material aplicado para a segunda fase, bem bacana, que te dá todo o suporte que você precisa na montagem das peças. E a gente está lá no portal F3 com a nossa segunda fase. E sempre lembrando, você não pode só pensar em peças, só pensar em peças, só pensar em peças. Você tem que também lembrar que você tem dos 10 pontos lá, você precisa de 6. Só que se você fizer uma peça e gabaritar a peça, você só tem 5 pontos. Então você precisa também se dedicar e pensar nas questões da prova. Posso falar uma coisa para vocês? É difícil você gabaritar a peça. Você pode não botar uma coisa ou outra. Então você tem que pensar assim: a minha aprovação vem de um equilíbrio entre a peça e as questões. São 4 questões. E a Belle, ela tem uma sequência de aulas com todo um passo a passo para você prestar atenção de como você deve agir na hora da sua prova, olhando para as questões, que elas são tão importantes, mas tão importantes, e muita gente, nem dá ideia para elas. Belle vai falar um pouquinho sobre isso com vocês. Vamos lá então, pessoal. Primeira coisa, um beijo grande pro Alberto, que ele acabou de entrar aqui na nossa live, já chegou em casa, né, Albertinho? Um beijo grande pra Júlio, o pessoal que estava assistindo a aula com a gente agora no presencial, o pessoal que estava no online também, a nossa aula inaugural. Um beijo enorme para todos vocês. Um beijão pro Paulo Nasser, gente. Como eu sou muito fã dele. Olha ele aqui. 1000 beijos, Paulo. Nosso professor. Ele é um professor de constitucional, né? Que a gente é muito fã dele. Então, olha só, tô por aqui. Muitos beijos da Belle e da Ju, né, Ju? Então, olha só, a gente fala muito assim, a gente se preocupa com a peça, a gente tem que utilizar a lei, fundamentar, mas olha o que a Ju estava falando, você tirar 5 na peça, às vezes você esquece um detalhezinho, aí, poxa, já perdeu um pontinho, já não pontuou, já fez aquele encerramento, esquecendo de colocar o termos em que pede deferimento, local, data, enfim. Perdeu um pontinhozinho dali. Eu preciso ter um equilíbrio, não preciso? Então, eu não posso deixar de lado as questões discursivas. E o que eu tenho observado? Que os alunos... Eu hoje só tenho 4 questões discursivas. Nós já tivemos uma época em que eram 5 questões discursivas. Eu tenho 4, cada uma valendo 1,25. Que os alunos não administram bem o tempo de prova. Aí alguém ainda agora escreveu assim: professora, por onde eu começo? Minha dica é sempre a mesma, pelo mais fácil para você. Ai, professora, mas peraí, eu não sei. Se cair contestação, eu sou boa. Se cair um recurso ordinário, eu sou mais ou menos. Se cair... Você vai olhar na hora. Olha o que a gente está falando. Identificar a peça da área trabalhista não é difícil. Você não erra. Então, o que vai acontecer? Você vai olhar. Opa, essa peça aqui tá legal, vou fazer. Dá uma passada de olhos pelas questões. São 2 de direito material, 2 de direito processual. Domino. Faça 2 de direito material, vá para a peça e volte para de direito processual. Faça sempre da mais fácil para mais difícil. O que é difícil já estava perdido. Agora, se você ficar empacado, procurando, pesquisando e não escrevendo, você não termina a prova. Você vai ter 5 horas de prova. Mas você vai combinar comigo que você vai gastar 4 horas de prova. Olha quem entra na nossa live, o nosso maravilhoso Fabrício Bastos. Me diz, tem alguém? Vou ter que invadir para dar um beijo. Tem alguém? Nosso ídolo de quadro, a gente hoje já falou do quadro dele, de organização, de processo civil, não é? Fabrício é nosso rei, não é? Nós somos super fãs, ó. Pena que não vai dar para vocês ouvirem a voz do galã.
Fabrício, manda aquele boa noite depois no privado pra mim, tá? Ele tem uma voz. Mas, ó, eu hoje falava assim, Fabrício, que o seu quadro é incrível e que processo é ordem. Quando você faz aqueles esquemas, a gente não se perde. E se eu tô aqui falando pra vocês, a gente também ama você. Se eu tô falando pra vocês assim, olha, vamos escolher o mais fácil pro mais difícil, de repente a sua facilidade é o quê? A minha é o processo, então eu vou responder as questões de processo. Não, é montar a peça. Então, veja a sua ordem de acordo com a peça. Você vai escolher na hora. Ah, essa peça daqui eu tô seguro para fazer primeiro. Não, eu vou deixá-la para o meio ou para o final. Mas administre o seu tempo. Vamos combinar assim? Você vai gastar 2 horas para fazer a peça. Você tem mais 2 horas para as questões. Cada questão, você não usa mais do que 30 minutos para fazer. Professora, estou fazendo as contas aqui, você está falando de 4 horas. Por que se eu tenho 5, eu estou gastando só 4? Porque sempre tem alguém que entra na sala para te desejar uma boa sorte, alguém do lado que deixa cair tudo no chão e você para olhar e toma um susto, aquele que abre um biscoito barulhento e tira a sua atenção. Então a gente deixa essa 1 horinha aí para você levantar, ir no banheiro, para você ter uma folga. Para não ficar em cima da hora de entregar. Ai, tá aqui, tô desesperado, vou fazer com qualquer letra, vou fazer de qualquer jeito. Nem pensar. E aí vamos combinar o seguinte, na discursiva. Eu quero ler a sua resposta sem precisar ler a sua pergunta. Entendeu o que eu falei? Veja só. Qual a cor da casa do João? Aí você vai responder, amarela? O que é amarela, gente? Você tem que dizer... A cor da casa do João é amarela. Eu tenho que olhar a sua resposta e entender o que foi perguntado. Essa é a construção de uma oração. Nós estamos hoje vivendo uma geração que tudo fala rápido, sucinto. A gente manda mensagem com emoticon, a gente pode mandar beijinho, a gente manda coração, a gente manda símbolo. Só que na hora da gente ir para a prova, a gente tem que ter um discurso, é uma dissertação. Então você tem que saber escrever com início, introdução, qual é o problema? Fundamentação, sempre, toda e qualquer resposta tem amparo legal. Conclusão, qual é a resposta em si? Qual é a decisão final, o que você orienta ao seu cliente, ou o que você analisa daquele caso, o juiz agiu corretamente, o juiz não agiu corretamente, qual a opinião que você tem que emitir sobre aquele assunto? É a conclusão. Ai, professora, peraí, olha só, gente, muita gente faz isso. Eu posso começar pela conclusão, depois fazer a introdução e fundamentar? Se liga aqui comigo. Quem é que já não respondeu assim? Sim. E aí depois foi contando a história. Essa é a conclusão. Não tem problema. Você pode iniciar pelo sim. Você pode iniciar pelo não. Não tem problema nenhum. Só que eu tenho que contar qual é o caso e eu tenho que colocar a fundamentação legal, o amparo legal. E aí vamos fechar a prova assim, ó. Tem lei, tem CLT, tem Constituição, tem súmula, tem OJ, o que tem daquele tema? Coloque tudo, não esqueça nada. Ai, professora, mas pelo amor de Deus, é coisa pra caramba. Você acha que eu coloco tudo mesmo? Sim. Por que você coloca tudo mesmo? O gabarito, o preliminar, ele vem com uma sugestão. O gabarito definitivo, ele vem com um ou, ele te coloca 2 opções. Mas a gente sabe que o direito é tão amplo, tão vasto, que você tem várias. Poxa, vai que você colocou Constituição e ele fundamentou na CLT. Ah, eu recorro, professora. Vamos evitar isso? Porque o recurso, né, você recorrer, você ficar... Ele vai prorrogar, vai postergar a sua sensação de felicidade e de aprovação. Enquanto isso, você fica numa agonia danada. Então, o que eu quero que você faça? Uma prova para passar de primeiro. Eu quero que você entre nessa prova pensando assim, eu tenho total condição de gabaritar as 4 questões discursivas. Lembra, são 2 de direito material, são 2 de direito processual. São 30 minutos apenas para cada questão.
pode levar uma obra só com súmulas e OJs? Hoje nós fizemos na nossa aula inaugural uma exposição de toda a nossa indicação bibliográfica e a gente colocou que sim, desde que não tenha comentário. O Albertinho, nosso monitor, já está aí assessorando a gente, porque a gente tem uma indicação de um livrinho de súmulas e OJs, que é Família Portal. A Ingrid, minha querida, da Mackenzie, mil beijos, Ingrid. A gente tem do Ellison Miesa e do Henrique Correia, um livro de súmulas e OJs que é muito legal. Ele tem um índice alfabético remissivo completíssimo. Então vale muito, muito mesmo a pena. Aluno, confia. Nós temos tempo para treinar. Professora, são só 40 dias até a prova. Eu não tenho todo o tempo do mundo. Vamos lá, otimize o seu tempo. Ninguém vai dizer que vai estudar 10 horas por dia, porque isso é uma mentira. Mas você vai colocar dentro do seu tempo a prioridade da prova da OAB. A nossa vida é assim. A gente vive de prioridades. Tem momentos em que a gente está focado num determinado objetivo, a gente vai alcançar esse objetivo. Às vezes tem curvas no meio do caminho que nos levam a mudar totalmente a direção. Né? Teve gente que já desistiu do direito, que foi fazer outra coisa. Teve gente que está mudando de área. Ó, a banca de civil me judiou tanto. Vamos então fazer um combinado? Zerar. Daqui para frente, você vai acreditar nessa nossa relação. Você vai pensar no quanto a gente aposta em você para que você confie em você mesmo. Eu indico uma CLT da LTR, que é uma CLT sequinha de 2017. E indicamos também o Vademecum, que é para o 22º exame da OAB da Saraiva. São 2 materiais que você tem que levar. Um plus, um a mais, é o livro de súmulas e OJs. Quem já é nosso aluno, isso vai estar postado na área do aluno. Todos os slides que nós utilizamos, colocamos a capa dos livrinhos, a gente colocou a caneta preta para você poder escrever com a caneta. 2016 não, hein? Você tem que levar mesmo de 2017. O que eles testam é conhecimento. Se você tiver com uma coisinha velha, não adianta. Tem apostila para os alunos? Nós temos sim. Para os nossos alunos, a gente disponibiliza a apostila de direito material aplicado, a apostila de direito material. Nós temos os chamados TDPs, que é o treinamento diário de peças. São exercícios que vocês vão fazendo. A gente tem também o treinamento de questões, onde você vai fazer questões. Vamos corrigir peças? Para quem é do presencial, nós corrigimos os simulados e corrigimos por semana 2 TDPs. 2 treinamentos. Para quem é do online, nós corrigimos 4 simulados. Eles fazem os simulados e enviam para a gente na forma de foto. A gente não aceita digitado. Moro no interior do Rio, vai demorar muito para chegar o material. O material é todo online. E você compra hoje, chega rapidamente. Você compra, pede entrega rápida, não tem problema nenhum, tá? Perdeu a aula inaugural. Quero fazer o curso online. Como faço? Entra no site, eles estão disponibilizando a aula inaugural. Ela hoje foi aberta, foi com sinal aberto, então ela ainda está disponível para vocês podem assistir. E aí você olha como é o formato do curso, para você poder se matricular no online ou no presencial. Presencial em Salvador nós não vamos ter, a gente só tem para a primeira fase, por sinal eu estou indo para Salvador dia 24, 25 e 26 de abril, vou passar 3 dias aí na minha terrinha, comendo meu acarajé delicioso, né? Então eu estarei aí com vocês. Pessoal, a gente hoje veio aqui para falar dessas nossas 3 peças bases. A gente quer que vocês foquem em reclamação trabalhista, contestação e recurso ordinário. A gente quer que vocês não esqueçam que 5 pontos não passa, então que nós temos ainda 4 questões discursivas. Eu preciso de 2 de direito material e 2 de direito processual. Quero vocês grudadinhos na gente. Vira e mexe, estaremos aqui fazendo live para vocês. Estaremos dando dicas para vocês, ou pelo canal do Amo Direito, ou pelos nossos canais individuais, além de postar no Insta também as nossas dicas. Vou passar para a Ju, dar uma palavrinha aqui final, e aí a gente pode encerrar nossa live de hoje. Então vamos lá, queridos. Então o objetivo mesmo da live era a gente conversar um pouquinho sobre as peças, dar um pouquinho de dicas de questões. Eu acho que já deu assim para ter um panorama
E, logicamente, claro que o passo a passo de cada peça e nossos treinamentos de peças e questões e a nossa segunda fase, estavam aí perguntando, né? Nós estamos, então, lá no Portal F3. Oh, querida, obrigada. E a gente estava, nós somos professoras, então, do Portal F3. Nossa segunda fase, você consegue, então, acessando o site do Portal F3. Se você perdeu a aula inaugural gratuita, vai ficar disponível. Você tem também, sabe o quê? Um test drive. Se você ainda quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, ver como é que é, tem um test drive também gratuito que você pode assistir às aulas e aí você vê qual é a modalidade que mais se adequa, se para você é melhor o online ou o presencial, você tem lá as opções. Lembra que o online é totalmente online, então aulas gravadas em estúdio, mas mesmo sendo online, você tem todo o apoio dos monitores nossos, vocês se sentem também assim bem acolhidos e vocês têm peças que vocês vão entregar e tem sim correção, tá? Individualizada. E também o que acontece? Muito material, não sabe por onde começa? Calma, é por isso mesmo. O problema é se não tivesse material, aí você podia ficar chorando. Calma, no início é assim, o desespero bate, você começa a olhar, ai meu Deus do céu, quanto material, quanta coisa, não vou dar conta. Dá sim, a gente tem o plano de estudos, foi até bom você falar nisso, e a gente falou hoje na aula inaugural que automaticamente você tem um plano de estudo, né? Que você automaticamente você vai seguindo o material, você assiste a aula, você tem o material postado, tá? Você tem automaticamente todo o suporte para você se sentir preparado, fiquem tranquilos. E você tem a possibilidade também no curso presencial, só para deixar sanada aqui a dúvida, no presencial você assiste às aulas, você pode ir ao curso, né? Nossa sede é no Rio de Janeiro, no centro do Rio, na Cinelândia, e fica ali a sede do Portal F3, é na Santa Luzia com a Rio Branco, então é bem ali na Cinelândia. Você pode assistir às aulas, nós temos no turno da noite, as aulas começam às 18 horas, e você também pode fazer o seguinte, você pode assistir online, mesmo sendo do presencial, a aula é gravada, transmitida ao vivo, tá? Então você tem essa possibilidade. E se você não puder assistir ao vivo, depois a aula é postada na sua área do aluno. Tem algumas diferenças, não de conteúdo, mas umas diferenças porque a Beli mesmo já tinha falado, quando você opta pelo presencial, você tem, né, mais algumas outras peças que são corrigidas, a gente tem um suporte que é diferente daquela pessoa que está ali presencialmente, são dois produtos. Agora, Ju, não tenho como fazer presencial, só tenho como fazer online. Você acha que no online é suficiente? Quanto a conteúdo, sim, fica tranquilo. Você já viu o outro que estava ali falando, meu Deus do céu, quanto material, não vai dar tempo, né? Ah lá, já comecei e fui sorteada, tá vendo? A gente fez sorteio hoje de etiquetas marca fácil. E também de capas de vademecum, também lindas. E quero agradecer também a parceria que o Anderson da Marca Fácil tem com a gente. O trabalho dele é muito bacana, as etiquetas são permitidas pelo edital. A gente explicou tudo isso na aula hoje, tá? Inaugural. Se você perdeu, vai ficar postada no site e você vai poder assistir. A gente se encontra na segunda fase e a gente tem um longo período juntos aí até a prova, de estudo intenso, né, Beli? Sem dúvida. E depois não deixa de entrar lá no meu canal do YouTube, o Isabelle Gravatar, porque a gente vai subir essa live para lá também, com essas dicas iniciais. Aí vocês vão acompanhando com a gente, ok? Um ótimo final de noite para vocês, né? Já quase do dia seguinte. E a gente também vai ter que descansar um pouquinho, porque o dia foi longo e amanhã começa bem super cedinho puxado. também. 7 horas da manhã já tem sala de aula, né? Eu fui dormir 2 da madrugada preparando a aula. Tô aí, né, com uma disciplina louca e aí fiquei preparando aula até tarde, já tava de pé 7 horas em sala de aula. Demos aula hoje na nossa aula inaugural e a gente prepara essa aula assim com muito carinho para vocês entenderem o amor que a gente tem por esse produto e o quanto a gente acredita que vocês realmente têm condições de passar. Vocês precisam de uma orientação, por isso que nós somos as treinadoras, né? A gente vai preparar vocês para essa prova. Muitos beijos para todos vocês que entraram na live, que compartilharam. Muitos beijos mesmo, né, Ju? Foi ótimo, viu? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê lá no Portal F3 na segunda fase de trabalho. Beijo Bons grande, estudos fiquem com e Deus. aguardamos vocês. Tchau, tchau!